Hey, hello everyone. How are you? And I hope everybody's doing well, especially nesse weather. I don't know where you are, but I hope you have a good weather out there. You have a great day so far. Great Saturday. Ei, todo mundo, boa tarde, boa noite, bom dia. Seja a hora que vocês estejam me vendo, estejam bem, que tenham tendo um bom dia aí onde vocês estiverem. Hello allemaal, ik hoop jou en iedereen een goede dag vandaag. En hebben een goede weer. Buiten is niet leuk, dat is gegeven, maar, it's Nederland. So I like to go back again, take a long time to see guys. I hope everybody doing well. And yes, definitely continue doing my saga, try to put my videos up. It has been a long time because the time is a bit the big issue at the moment. Now it's still because of work and studies and all those situations has been quite hectic. Anyway, so just going back again to continue the video. Last video I was doing, it was the Set Kingdoms of the Mazimba Mapungumwe. I'm sorry, my pronunciations, especially in African names, are a little bit kind of atrocious. I need to learn that trust me. And, yeah, gente, demorei para chegar porque com o tempo tá tendo muito. Tô muito ocupado com umas coisas, estudo, trabalho, então você já viu como é que é. Às vezes a gente não tem tempo de colocar os vídeos no ar, de update no canal, provavelmente, da forma mais apropriada. Mas obrigado por vocês continuarem, tendo fé em mim, como eu também tô tendo, né? De poder conciliar as coisas, vida pessoal, vida estudantil, vida trabalho, casa e colocando as coisas tudo em ordem também, né? Então, como a gente continua, como eu estava falando antigamente, sobre esse reino aqui, que é o reino da Mazimba Mapungubwe. Eu espero que esteja pronunciado corretamente. Se não tiver, por favor, me perdoem, porque realmente falar nos nomes africanos que a gente não tem muita familiaridade com a pronúncia no dia a dia, então fica um pouco difícil. Às vezes a gente tá falando coisa besteira, mas é o próximo, é aquele que eu posso falar. E voltando ao que eu estava dizendo antes, era a questão dos metais, né? Que eu acho que a última parte que eu deixei foi quando estava falando principalmente da relação do cobre, que vem a relação da Yansan, que o cobre dentro da filosofia dessa escola iniciática aqui, desse reino, na verdade, né? Que traz a questão dos guardiões, né? Que o cobre, ele traz dentro dele os guardiões da terra, né? Os guardiões, então por isso que muitas vezes você vai falar que Yansan, ela usa o cobre, ela é associada com o cobre por esse motivo, porque ela traz, Yansan, ela traz a questão é aquela da guardiã de guerra, né? Mas junto a ela, ela traz também a sua, vamos dizer, digamos que você tenha a sua armada, né? Digamos assim. Então você é o metal onde que se vem com basicamente os guardiões do local. Por exemplo, se você morasse no Brasil, então seria, vamos dizer, uma deusa no Brasil, né? Uma Nossa Senhora, uma Iemanjá, sei lá, entendeu? Mas ela teria os guardiões da terras brasileiras. Ou então seria como se seria uma Ayara, vamos dizer assim. A Ayara, ela vem com o panteão indígena, né? Então ela vai trazer através desse metal a representação dessa armada que ela tem com ela na questão de luta. E recapitulando um pouco, eu estava falando a questão do Kankamusa, né? Que era aquele rei que ele era que é o rei, um dos reis, que continua sendo o dia de hoje na incontável a nível financeiro, né? Um homem muito rico na época, que era, né, habitolado por ouro, e aonde ele passava ele deixava barras de ouro para a população, porque qualquer coisa, porque geralmente o cara ele saiu, se eu não me engano, se dá para vocês verem aqui, em todo ele na trajetória dele da saída do West África, né, para Meca,
Então todo mundo, aonde ele passava, se enterrava o ouro para ele andar em ouro, como a gente tinha falado antes, né? Que existe aquela coisa no, dentro da escola se acha que se você sendo sacerdote, ou sendo rei, e você tem um contato com o metal do ouro, o ouro significa para a população, principalmente na época, mas então hoje em dia também, é a questão de você ter contato direto com o divino. Então você é muito aqui aquela questão do eu sou o Deus na Terra, eu tenho contato com o Deus diretamente, sem interferência. Eu represento isso como através de quê? Através do ouro. Então você vai ver muito rei, muito faraó, aquela coisa toda com o ouro muito presente, representando o quê? Que ele tinha muita espiritualidade, ele fala direto com o Deus, seja ele qual for, entendeu? Então, assim, é o contato direto. E pelo fato dele estar indo para Meca, a questão de sacralidade também, né? Por ser um homem rico também, ele é a questão dele andar sobre o ouro, então ele anda sobre o ouro. Então ele trazia com ele, né, que era também a questão do senhor, ele era o senhor das minas também, né, do o Angará. E nele, como não sei se dá para vocês verem aqui, né, aonde que ele vem com 12 mil pessoas, né, digamos, seria no caso, eu acredito, na literatura vai ser 12 mil escravos, mas eu não acredito que seja dessa forma, mas porém, porque por isso a questão dos moors, então eu vou deixar em aberto, digamos assim, porque tem a questão do... É muito fascinante. Eu acho assim que é uma coisa também que eu estou estudando agora aqui, porque entrou através desse estudo aqui, através desse reino, por isso também que eu dei uma parada que entrou numa outra direção, que é a questão dos povos mouros, né? Que é uma coisa interessantíssima de ouvir, interessantíssima de colocar. Por qual motivo? Porque os povos mouros vai estar, eu acredito, de uma certa forma, mais que quanto mais eu estou estudando, eu estou observando que a ligação está se afunilando, né? E tá chegando nesses caras. E esses caras são os caras que foram primordiais na questão, muitas vezes, da conquista, né? Da questão do Mediterrâneo, na questão de navegação da África, na questão também na parte da história né, dos Núbias e por aí vai. E a questão também tem questão do movimento de escravatura, vai ter a questão da espiritualidade também muito forte na questão europeia. Então, quando é que você vê que os conquistadores chegam no Brasil, né, digamos assim, porque Portugal, Espanha, quando foi para o Brasil, então como dizem, né, muita gente fala que o Brasil foi descoberto por Portugal. Eu, particularmente, quando eu vejo literatura, e eu entendo no dia de hoje que o Brasil não foi descoberto por Portugal, desculpe, foi colonizado. Por qual motivo eu defendo isso? Porque já existia índio no país. Então, eu acho que é uma palhaçada, é uma coisa de, sei lá, que inventaram e doutrinaram a gente a ficar repetindo algum papagaio que o Brasil, quem descobriu Portugal foi, quem descobriu foi Portugal, só que na verdade não foi, porque na verdade já tinha gente aí, já tinha gente lá, então não funciona. Entendeu? Quando você começa a entender, você começa a ver, você começa a estudar um pouco mais, entendeu? Os dois lados também, porque é interessante quando você tá fora do país, então você tem algumas outras informações que muitas vezes dentro do país em si não é falado, não é comentado, e quando você começa a estudar, você começa a analisar, você começa a orientar, né, de uma certa forma, se orientar em si do que realmente aconteceu, você começa, opa, né, tem alguma coisa a mais aí que não foi muito bem explicado. Alguém explicou do jeito dele e fixou não uma verdade. Então, voltando à questão dos mouros, né, que português e brasileiro e descoberta é outro assunto que mais tarde eu posso até colocar isso em pauta, mas no momento não tem tanta interação, mas vai ter uma coisa muito forte na questão da cultura moura no país, né? Então você vai ter muito, e eu acho interessante também que Portugal, ele coloca muito isso claro, muito a questão dos mouras. O Mouras, ele é cantado nos favos, nos fados, os Mouras, tem na moraria, então existe uma coisa muito forte, né? E essa coisa forte, e essa coisa da magia, não, quando a gente fala de magia europeia, essa magia europeia, principalmente, é dos mouros também. E isso foi introduzido no Brasil em massa. Foi introduzido no Brasil de uma forma muito visceral.
e às vezes a gente não consegue entender. Quer dizer, acho agora eu estou entendendo um pouco mais fácil de como que foi a questão da formação, né, da questão da religião assim, no Brasil, quando você começa a vir, quando você começa a voltar lá de Cabula, quando você volta desde da Macumba Carioca, naquela situação, daquela criação ali, até chegar em Umbanda e por aí mais, que os Mouras, o conhecimento Moura que a gente vê muito aqui, também está lá no Brasil. Então também foi fincado no nosso solo brasileiro. Então a gente também traz isso. Então quando você vê a coisa de ancestralidade, vem tudo aqui de novo, vem tudo desse povo também. E é o interessante que esse povo, ele tá, e quando você estuda, principalmente no África, ele está em todas as áreas, dentro do continente, dentro dos reinos. Então, assim, muitas vezes a questão, né, principalmente eu estou colocando a questão do povo Bantu, que na verdade não é povo, Bantu é gente, né? Quer dizer, mas gente, vulgarmente falando, seria Bantu, então, para ficar mais fácil a compreensão, seria isso. Mas eu ainda também questiono também a questão desse povo Bantu, porque pela expansão, pelas coisas também, então esse povo Bantu, eu acredito que são os mesmos, que na verdade eu não posso afirmar, mas a tendência dos estudos que eu tenho visto, das nomenclaturas, da literatura, dos pessoas também, né, que tem muitas escolas iniciáticas hoje, principalmente nos Estados Unidos, é muito, Europa e Estados Unidos, a questão dos mouros são bem classificados, bem separados, porque essas escolas ainda continuam, porque a população africana que é muito forte, então você vai ter a população Bantu, Kibantu, então tem essas escolas até o dia de hoje, né? Existe. Então às vezes tem brasileiros também que estão associados a essas escolas também nos Estados Unidos, que eu sei. Então, assim, é separado. No Brasil, eu acho que é uma salada que não, eu não tenho muito conhecimento também dentro do Brasil como é que é. Eu já vi algumas pessoas que estudam o quemismo, né? O quetimismo, da forma que vocês falam em português, não sei, não lembro, né? Mas o Kemet. Então você vai ter, quando você começa a pegar muita questão de Suméria, Acádia e por aí vai, né? De aí entra Egito, na Núbia e vai até mais baixo, você vai ver que os mouras entram em toda essa espectro. E é uma coisa muito interessante, né? E aí você começa a entender aí, mais ou menos a questionar, mas e aí, quem realmente era esse povo? Porque era um povo nômade, né? Um nômade em si, como? Eles conquistavam e se envolviam, e foi modificando, e pulavam de cidade em cidade, e foi até que eles, né, desde o norte da África, né, até ao sul da África, Madagascar, também. Então a rota africana tem envolvido nesse povo totalmente. Então é muito interessante ver isso. Mas voltando à questão do Kakamú-san, eu acredito também que tem uma relação muito forte com isso, né, pelo fato dele também ser, né, a questão, eu acredito, ser dos mouros. Mas voltando aqui, então ele andava com mais ou menos 12 mil para essa viagem em Meca, mas ele foi várias viagens, inclusive na Europa, por aí vai. Quem se interessar, né, procurar também, eu acho assim interessante procurar, vocês procurarem informação sobre Kakamú-san, porque até o dia de hoje como seria o wealth dele, que seria a riqueza dele, ainda é incalculável. É uma coisa interessantíssima. A BBC tem muitas pesquisas sobre isso, né? Que não se consegue calcular a riqueza do cara, né? Aí todo mundo fala, mas na África é uma pobreza. Né? Quem conhece a África sabe o que eu tô falando. Então, deixa pra lá. Mas voltando ao assunto, é questão de ele estava com 12 mil escravos, digamos assim, e ele carregava na questão de 1,8 quilos de ouro, né? E é uma coisa interessante assim, né? Em barras de ouros. Então, por onde ele passava, como na verdade tinha cavalos, tinha aquela coisa, então por onde passava o pessoal que ajudava, dava comida, dava água para os animais, aquela coisa, ele retribuía em ouro. Então, era um rei que ficou muito conhecido por esse motivo, não essa questão pelo fato da religião em si, né? Mas também pelo fato da generosidade, pelo fato de poder trazer a prosperidade por onde passava. Então, ele, na verdade, ele era um deus em vida, né? E isso é uma coisa assim, muito interessante, que ele era um deus em vida, porque onde ele representava o Deus no mundo pela a presença do ouro, do metal,
e aonde que ele enterrava o metal, por isso que tem muitos países até o dia de hoje na Europa, por onde ele passou, o exército não deixa o civil passar, entrar, por causa da questão da quantidade de ouro que continua enterrado até o dia de hoje, que ele continua explorando. Quem quiser saber um pouco mais, né? A história tá aí, né? Google tá aí, só procurar Kakamu-san, trajetória, como é que é o nome do lugar? Em Gawa, Gao, no Mali, né? Então, tá tudo ali explicadinho, atualizado, 2021. Sabemos você entender quem tá lá e por que tá lá e aonde, qual o motivo de continua, entendeu? Então é muito interessante ver esses dois lados paralelos. Então ele andava, não foi a questão assim, por ele também ser muçulmano, né? Ele indo para Meca, e esse reinado dele foi da questão de 1324 a 1325, né? É interessante. Com, vamos dizer que são, não, são 60 mil homens, e esses 60 mil homens tinha 12 mil escravos, digamos assim, tá? E que carregava a questão de 1,8 quilos de barras de ouro. E ele foi responsável pela construção da mesquita ai, como pronuncia o nome da. Peraí, deixa eu dar o nome corretamente. Gingereber ou Gingerebab, em Timbuktu. Então ele foi uma pessoa, um rei, mas também por ser um sacerdote, ele foi a pessoa que construiu a primeira mesquita, né? Então, ali em Timbuktu, como é que é o nome, né? Timbuktu. E ele também foi ele foi o rei que tem que, além de construir a mesquita, construir a mesquita de Gingereber, em Timbuktu, também o comércio mercantil entre os Raiussás, não, e o Egito e a Etiópia. Então, através dele, houve esse crescimento também dentro do povo do é a questão aquele que a gente fala quando a questão do comércio, venda de camelo e por aí vai. Então existe um comércio muito grande. Por isso que Timbuktu foi muito, uma cidade muito importante. Por quê? Aí você vai ver que quando o pessoal fala que foram para o Egito, né, para o grego, por aí vai, na universidades, aquela coisa também, eles também estiveram aqui, né? Nessa a primeira universidade. Então, quando se fala de universidade, dentro do que a gente se fala de universidade, questão universitária, né? Estudos universitários do dia de hoje, então a primeira universidade existente foi em Sankara, né? E é muito interessante isso de ver como é que pode um reino africano, né, ter uma universidade? Porque os caras tinham conhecimento. Então essa coisa do conhecimento egípcio, astrologia, aquela região, aquela coisa toda que a gente vê muito os hotéis de hoje, vem daqui também. Então a base foi aqui. Então você vê que muita coisa de Grécia, Roma, esse pessoal que pegou todas essas informações e formulou de uma outra forma, a, a, como diz, a essência veio daqui. E é todos os livros que vocês vão encontrar em questão de Suméria, questão de Egito, tudo vai estar baseado aqui, vai voltar para aqui. Então, principalmente quando você vai ter na África, vai ter muita coisa que vão te falar que você vai ter que procurar na questão da região de Sankara. Vai ter muita literatura voltando para aqui. Então, aqui é a base de muita coisa, que é a base de muita informação, né? E graças a esse rei, a esse que acho que em português a gente fala da Mansa Musa, né? Mas aqui a gente fala muito de Kankamusa, então é muito mais fácil para pronunciar. Ele foi uma pessoa, além de ter uma pessoa muito rica, uma pessoa que trouxe muita prosperidade para onde passou, uma pessoa que trouxe muito conhecimento e desenvolveu a questão da glorificação da religião em si,
do comércio em si. Então, porque era uma pessoa, porque quando você vai falar nos Mouros, você vai ver que é uma pessoa muito de comércio e conquista, comércio e conquista, comércio e conquista. Então, é muito fascinante. E é uma coisa interessante que eu estava desse estudo que eu falei, opa, tem uma coisa mais aqui. Aí quando você começa nesse cara, a história é uma coisa mais vasta ainda, é um outro mundo. A gente tem muita coisa, do faraó, aquela coisa toda, mas tudo é no mesmo ramo, né? Então aquela coisa é muito legal. E continuando então, ele foi a pessoa responsável que criou a universidade, né? E ele também, deixa eu ver se tem uma outra coisa interessante que eu posso acrescentar aqui, né? Que, deixa eu ver, Elias Maslow. Ah, tá. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Só vou dar uma lidinha nisso aqui, tá? Porque eu tô questionando aqui. Questionando, mas dando uma esclarecimento maior, né? Porque sobre ele, porque para mim é um cara fascinante. Com certeza, talvez ele seja um filho da puta, mas foi um filho da puta bom. E aí é isso que é interessante, que a, não é quem foi o cara em si, mas a questão da legalidade dele, da amplitude dele na questão da criação, da questão de estar se envolvendo, de poder, da visão futurista das coisas, e poder controlar, manipular e fazer que a coisa funcionasse, né? Então ele foi um grande rei do Império Mandinga, né? O Asulu, não sei se eu coloquei aqui, coloquei no final, tá? Então, Sussu Azulu, outra coisa também, pelo fato dele ser sacerdote, dentro como é que eu falo? Da, das iniciações sacerdóticas na África, geralmente, como eu já tinha falado antes nos outros vídeos, que são a questão de começa com 7 anos de idade, né? E ele passa 33 anos dentro de dois períodos das iniciações. E quando ele começa a completar, ele até os 47 anos, com 47 anos, que ele se torna oficialmente reconhecido pelos grandes, pela confraria, desculpa falar, confraria, o título de sacerdote, o título de tata. Mas isso só vai se concretizar, se ele se tornar um tata, quando ele tiver 60 anos. Então, a partir de 60 anos, ele é o tata, e aí que ele começa a ter o seu sacerdócio, né, que seria, no caso, seria independente, digamos assim. E é interessante que nesse período de 33 anos, eles vão ter que ir para certos lugares para ter provas. É muito interessante. Então, muita coisa que o sacerdote ele vai levar ele em certos lugares que eles vão ter que passar por provas. Então, são 33 anos nesse período que eles vão ter essa questão de ter que ir para certos lugares para passar prova também. E esse Gakado Santo também, ele passou por isso também. Porque é por isso que ele conseguiu ser rei, que eu acredito que a partir dos 47 anos que eles têm a outorga, né, de se tornar rei e por aí vai. Mas também a questão do período de provas, de probatória. Acho que a gente tem essa palavra em português, não lembro mais. Né? Porque a gente tem aqui, a gente fala probation, mas ele é um período que é de provação, que eles vão passar de provação de 33 anos. Você tem esse período de passar. Então eles vão a 7 lugares, vão ter que ir a 7 lugares, que eu já coloquei aqui. É isso, eles vão ter que ir a 7 lugares diferentes. São 7 lugares diferentes onde eles têm que passar por provas. Então eles têm 7 provas que eles vão ter que passar para poder completar o seu, no caso, seria o ministério em si, né? E vamos dizer as ruas, né, pré-coloniais que a Camusan, que ele utilizou até na Arábia Saudita, até o dia de hoje, existe dentro da África, né? Por isso que eu voltei àquela questão lá que tem gente tomando conta, né? Porque existe essa rota, é uma rota antiga que existe, então tem certos lugares na África que é muito interessante, que assim como você tem a rota da escravatura, principalmente quem for no sul da África vai ver isso muito claro. A mesma coisa, você tem a rota vamos dizer, uma coisa simples, da linha do Equador. Então tem aquela rota,
dentro do continente africano, você vai chegar, você vai encontrar até na rota, você vai encontrar a estrada, o caminho, dentro da linha do Equador. Aquilo que eu já falei antes, por exemplo, lá em São Paulo, você tem as rotas que vai sair até nos Andes, por aí vai. A mesma coisa, né? Então tem rotas antigas que ainda é utilizada até o dia de hoje. E esse cara, ele tem, né, ele utilizou uma dessas rotas, né? Então tem rota de navegação, tem lugares, pontos estratégicos para navegar, que vai para os países, por exemplo, no Caribe, vai, né, no Haiti, como é que eu falo também, no Mediterrâneo. Então estão indo para as Índias, então você vai ter uma coisa no Brasil, que indo para as Índias, né? Mas a questão, porque eles utilizavam, principalmente o europeu, utilizou muito essas rotas dentro, tanto na questão para a escravatura, tanto na questão da navegação, eles utilizaram as mesmas rotas que já existiam. Então, por isso é que teve muito sucesso no que fizeram, né, no conquista, tudo aí vai, tá? E os africanos, e esses africanos, né, que no caso seria o povo do Kankamusa, eles também utilizavam as rotas marinhas, que, né, como eu já falei, que eles iam para a China, que eles até em outros continentes existentes. Então a questão de navegação é muito mais antiga do que se é contado nas literaturas. E aí, para entender um pouco mais, tem que voltar nos Mouras, que ele começa deles, tem muita coisa. Porque também eles estão diretamente envolvidos com o Egito, então tá todo mundo ali na mesma época. E é uma coisa assim que é interessantíssima de poder entender. E pelo fato desses Mouras não ter um nome, Mouras, como você fala, Mouras é um grupo, é como falar assim, brasileiros, tá? Mas brasileiro você vai ter o paulista, você vai ter aquela coisa toda. Então isso é o Moura, digamos assim, né? É os brasileiros, mas de cada estado, né? Então os Mouras é isso. E é muito interessante por esse motivo. Por isso tem vários nomes também de literatura vai modificar, mas é um grupo étnico, né? Digamos assim. E eles é um grupo que tem várias caras. Não é uma coisa assim, um grupo específico de pessoas que saíram, que andava, né? Que como fosse cigana. Não, é um povo que modificava a sua morada pelo fato da questão de seca, da questão de comida acabou, e por aí vamos modificando aquela coisa de retirante. Eles eram retirantes e andava de acordo com a coisa de natureza, e nesse mesmo período vai pegando, vai para a cidade, aprende a cultura, cultua os deuses dali também, já tinha os deles, aí eles pegam e cultuam também, mistura aquela coisa e vai para outro canto e vai andando, vai criando, né? Foi a questão por isso que esse império foi uma coisa muito grande. Então é muito interessante. Então, dentro do Bantu, então agora para mim eu tenho essa outra, né? Essa outra lacuna que ainda está um pouco obscura, que eu tenho que estudar um pouco mais ainda para entender, que é uma coisa muito fascinante, que eu acho muito legal sobre isso, porque os caras falam muito, sabem muito e tem muita informação. E a questão é a seguinte, aqui é a questão quando você vê, bom, digamos assim, quando a gente fala, né, que é uma coisa assim, de pontos escados, dentro da parte africana, que na verdade no africano em si não tem os pontos escados, mas quando a gente chega nos Mouros tem. E esses Mouros, eles trazem isso para a Europa. Então, mas também, eles também eram os Bantus. E esse povo chega no Brasil também com isso, né? Então, assim, porque Yorubá, vamos digamos assim, Yorubá Yorubalândia é um país, mas não é aquela coisa, como é que no Brasil se tornou dominante, predominante por causa porque houve a segunda leva de escravos, mas o Bantu ele era muito mais vasto em questão de etnia também. E é interessante que eles vêm, quando chega essa coisa do conhecimento, esse povo Mouras deram muito conhecimento, muito versátil na magia. Então, quando você fala a questão dos malês, né, que são os malês, que são esses Mouras também, quando fala de malê, não é questão de uma etnia, ou ele é malê. Não, o malê, porque na verdade ele é conhecimento, mas ele é conhecimento porque ele é retirante.
E ele vai aprendendo, ele vai adaptando, ele vai casando com o povo, ele vai montando a cidade, ele vai mudando, ele vai escravizando, ele vai lá e conquista, escraviza. Nesse meio tempo ele escraviza, mas ele se envolve aquela coisa toda, então ele não é aquela questão de escravatura. Quando a gente fala de escravatura no Brasil, a gente tem uma coisa de, né, de subjugação, aquela coisa toda. E muitas vezes, na questão de escravatura aqui, é diferente no sentido de tribo, porque, por exemplo, assim, se lutavam, né, faziam uma guerra lá, por exemplo, se o cara tinha uma mandioca e eu tenho o poço da água, então a vila que é próxima de mandioca, para mim, para saber, ok, quem dava, por exemplo, assim, quem vai me deixar passar, por exemplo, eu quero, o cara da mandioca tem que pedir, tem que pegar água, mas tem que passar para minha terra. Então eu tinha que ter um lutador para lutar com o cara para ver quem dominava, né? Então brigava. Aí brigava lá, aquela coisa toda. O cara pegava, por exemplo, a gente que é do posto da água ganhava. Aí eu, como então, negociava com o cara. E aí? Então agora você vai me dar tantos anos para produzir mandioca para mim e você vai ter direito de passar na minha terra e pegar água para você produzir. Mas você vai ter que me dar isso. Então existe a coisa da barganha. Então, quando a gente lê muitas coisas de escravatura, né, principalmente dentro da África, da confusão assim, tinha a questão da guerra, tinha a questão de coisa, mas por trás era isso também. Era a questão de troca, porque o cara, por exemplo, o boi do cara ia para minha terra, então eu ia lá, brigava, xingava, aquela confusão toda, mas negociava e a coisa entendia. Então, esses caras, quando você começa a ler a história deles, é muito sobre isso também. E é muito interessante por causa disso. Então, assim, a questão de escravos de guerra, né? A gente também tem que ter essa visão da coisa. Porque quando você fala na questão de África, você tem que falar também da questão de geografia, da questão de local, né? É aquela coisa, por exemplo, se eu tô, vamos dizer um exemplo, eu tô em Uricuri, né? Que na época, antigamente, não sei como é que tá a situação de Uricuri hoje no Nordeste, mas você tem Uricuri, aí você tem a questão das cidades, né? Que é onde não tinha água, ou a cidade onde que quando chovia, né, podia, quer dizer, que tinha rio, se fazia o açude sangrava, aí a cidade que não tinha água, aí tinha que negociar com aquela cidade que tem água para poder levar o povo. Então existe muito disso, tá? Então voltando ao assunto aqui da questão, esse camuçandeiro assim, ele tinha essa quantidade de 60 mil homens, foi muito criada a questão, ele usou muitas das rotas antigas africanas, milenares, são rotas milenares, porque o povo andava do norte da África para o sul, norte, porque principalmente o pessoal malê, principalmente o pessoal bantu, porque era o pessoal que saiu da região do Banto, foi para o Egito. Quando a gente faz na migração, você vai ver muito isso. Então você vai ver o pessoal foi no Egito, foi para o eles voltavam, porque os ancestrais dele estavam cá no outro lado. Então existe muito isso, tá? Dessa coisa de rota. Então a rota era uma coisa muito importante dentro da África. E se para você saber da questão de história do povo, a gente tem que saber das rotas africanas, porque aí você consegue entender o público de tráfico de um povo para outro, de região para que região, de qual etnia que é ligada a tal outra etnia também. Que, por exemplo, você vai ver na questão do norte da, da Nigéria, é muito banto. Né? Não é questão de só Yorubá. Quando a pessoa fala assim, é muito Yorubá, porque você vai ter a questão de Mauritânia, que também é a questão do Malê, e aonde que também vai ter muita questão de escravos indo para o Brasil. Então, assim, é muito legal isso, mas é um outro leque, né? Que eu não tô tentando não entrar muito, mas não tem que esse cacamuçai, o cara é o cara. Ele é o cara. Conquistou, por isso na casa que achou, e aí no Mediterrâneo, conquistou, né? Na Espanha, entrou, Portugal entrou no meio, que na época também português. Portugal era do Império Espanhol, então estava sob daquela questão. Então tem muita coisa muito interessante que eu achei um artigo, né, de Portugal, onde fala sobre os mouros. É muito interessante sobre isso. Mas vamos deixar isso aí, não. Vamos voltar aqui então, cara, aqui. E né, eu vou dizer que tem que ter um exército que tá guardando essa rua, né? Que eu vou de novo né, falando isso. Então, que
os mares, geralmente do país que tá tomando conta disso entrou tanto no Mali quanto também na Síria também. Então, não vou entrar muito nesse assunto não. Mas então, o Mazimba Mapungwe, governado pela lei da Buzitu, aqui, né, o Homem-Deus, né, que seria, no caso, por isso que é o Homem-Deus, porque, né, como no caso é uma representação do Kakamusan, muito clara nesse sentido. Mas por causa do motivo, porque o cara realmente, ele é a representação do Deus, porque ele andava sobre ouro e ele tinha o domínio do ouro, né? Então, e pela promessa que ai, como é que é o nome do rei agora? Agora que me faltou a memória. Do rei do Congo, do Manicong, do Manicong, que ele fez, na verdade, quem tinha controle sobre as minas, quem tinha controle sobre os metais, era o dono, né? Então, e esse, no caso, esse rei do Mali, né, que seria, no caso, o Kankamusa, ele teve esse domínio muito grande sobre esse material, sobre o ouro em si. Então, ele é realmente representado, o Deus, o homem-deus na Terra, né? E ele tinha que ir em certos lugares para fazer os testes, né? Onde se encontravam esses homens, deuses, para alcançar a dimensão e somente de dimensão, digamos assim, e condição de gerar, né, impérios em si, né? E é uma coisa muito interessante quando a gente vê por esse lado, né? Deixa eu pegar aqui. Nossa, caiu. Tudo ao vivo, cores, a coisa tá pegando e o dia tá chovendo lá fora. O frio que tá caramba nesse lugar, nessa Europa, meu pai. Mas vamos lá. E era pra ser verão aqui, né? Mas tá um inferno de frio. Mas tá bom, vamos deixar ele lá. E na dimensão somente o momento da condição de gerar, né? Da riqueza, de gerar prosperidade, de gerar comércio, de gerar movimento, né? E geralmente, aqui eu coloquei também, aqui está os 7 lugares ou os berços dessas qualidades desses deuses. Então, esses homens deuses, eles tinham, seja quem é o nome deles, né? Eles tinham 7 características, 7 qualidades que se falam, né? E essas qualidades, ou esses lugares aonde que eles tinham que passar, ou eles tinham que ter esses testes, a primeira é muito interessante. A primeira é a questão que é o primeiro lugar, né, que ele tinha que ir, seria a fronteira, que é as encruzilhadas. Então, um dos testes, o primeiro teste que esse rei ele tinha que passar, ou esse sacerdote, ou essa pessoa que estava crescendo para ser um tata, ou para ser um iniciado em alguma escola iniciática dentro do continente africano, o primeiro teste dele que era feito era na encruzilhada, que seria a primeira, a fronteira. E a segunda seria que a encruzilhada para eles é a encruzilhada dos caminhos, né? Que são os Carrefour, que são onde todas as encruzilhadas aonde que existia comércio, né? Existia esse teste que vai ser feito. Por isso que o Yorubá ele pega muito a questão de Exu nesse sentido, na questão ou outras divindades que são os deuses caminhos, né, os deuses, principalmente das encruzilhadas, porque das encruzilhadas tinha o teste e era o primeiro teste que fazia. Qual teste é esse? Não sei ainda, não achei informação bem detalhada, mas porém era encruzilhada, era um encontro de caminhos, tá? E esses encontros e esse teste, uma dessas encruzilhadas é a encruzilhada aonde o Kankamusan passou, né? Então, muitas vezes é muito interessante isso. Na região de Sahelian, ou Sanhelo, né? Tem uma banda na África que chama, ela tem o mesmo nome, que é Sahelian, Sahelo, que leva, né, os africanos para a Arábia, né? Passando pelo que seria voltando ao mesmo assunto, que seria, na verdade, onde o ouro escondido.
Então, deixa eu colocar mais uma coisa interessante aqui. E nessa travessia das encruzilhadas, né, que é em torno do lago dos caminhos de Sahel, que é a região. São quatro países em torno do lago de Chad, que é Camarão, Chad, Nigéria e as zonas noroeste da Nigéria. Então, essa região era onde todos os iniciados, que iam iniciar nas escolas iniciáticas, eles tinham que ir neste local e ter a prova deles ali, naquela encruzilhada. É muito interessante isso. E por qual motivo Camarão, né? Por qual motivo Chad? Por qual motivo Nigéria? Por qual motivo no Niger, né? Tem uma diferença. E no qual motivo no oeste da Nigéria? Que era a questão do povo malê, né? Então, assim, e assim como Burkina Faso, Gâmbia e Guinéia, né? Então, a segunda seria a fronteira dos bocadilhos, né? Que seriam, digamos assim, as bocas encruzilhadas de fronteiras, que são fronteiras, que especificam, por exemplo, limites dos rios e do oceano e da onde os deuses moravam. Então, o Calunga, que o Bantura vai falar muito no Calunga. Você vai ver muito Calunga no Egito, muito Calunga pra gente, né? Que a gente ficou no Calunga Grande no Brasil, se tornou Calunga Grande no Brasil. É onde é a morada dos deuses. Na África, o Calunga é a morada dos deuses. Mas é também a outra fronteira que é ser feito o teste. Por quê? É a passagem, né? Então, é muito interessante sobre isso. Agora eu vou terminar no momento e a gente vai continuar no próximo vídeo, tá? Até mais. Bye!